Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo esbarra em grave problema que pode impactar a receita para os próximos anos. Saiba qual é e quais as soluções que estão sendo procuradas pelo departamento financeiro. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final, tá a fim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Mengão para celebrar a parceria com o XBET, o melhor site de apostas do mercado. Vamos sortear 3 camisas e uma delas pode ser sua. Para participar é muito fácil, vá até o comentário fixado, você que está no YouTube, ou na descrição do vídeo, você que está acompanhando pelo Facebook, siga o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando. E tem mais, hein? Ao acessar o link pelo YouTube utilizando o cupom Mauro10 ou pelo Facebook com o cupom Mauro25 para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Não vai ficar de fora dessa, né? Metendo uma favela no bolso, comemorando as vitórias do Mengão e ainda com o manto sagrado novinho em folha. Então, não perca tempo. Participe! E o Flamengo pode encontrar aí um entrave muito grande para o aumento de sua receita nos próximos anos. O departamento financeiro do Flamengo já constatou este problema e, inclusive, está buscando soluções. O Flamengo, que quando Eduardo Bandeira de Melo assumiu o clube em dezembro de 2012, portanto, há 10 anos, o Flamengo arrecadava por ano algo em torno de 350 milhões de reais e tinha uma dívida que era mais que o dobro, 760 milhões. Ao final de 10 anos, o Flamengo hoje consegue arrecadar mais de 1 bilhão de reais e tem aí uma dívida que pode encerrar o ano de 2022 entre 250 e 270 milhões de reais apenas. Lógico que 270 milhões é muito dinheiro, mas perto que eram 760, algo em torno aí de 1/3 daquilo que o Flamengo tinha como dívida, o que, lógico, dá uma governabilidade muito maior. As finanças do Flamengo estão saudáveis, não há motivo para preocupação. Então, qual é, portanto, a grande preocupação? E que grave problema é esse? Eu vou destrinchar para você ao longo desse vídeo, e inclusive o Flamengo, que já está, através de sua diretoria, trabalhando para tentar contornar esse problema, que é um problema que não diz respeito, infelizmente, apenas ao Flamengo. Não depende só do Flamengo. E eu acho que esse é o maior problema. E você vai ficar sabendo aqui, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas e você? O que acha da atual administração do Flamengo e do crescimento da receita? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou em morar pertinho do mar, este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. A exatos 400 metros da praia, que nem aqui em São Pedro da Aldeia, é o Ola Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a nação rubro-negra. Conheça o corretor da nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura não tem sorteio. Você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar estas condições. As unidades são limitadas, por isso não perca tempo, entre agora em contato com o corretor da nação através do zap no DDD 21 972 996633, repetindo 972 996633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e aproveite para marcar uma visita sem compromisso ao apartamento decorado. E o Flamengo, que portanto tem estas circunstâncias e nunca é demais lembrar, Flamengo, que em 2019 beirou a casa do bilhão, foram 957 milhões de receita. Lógico que com o impacto da pandemia 2020 houve um recuo muito grande das receitas do Flamengo, mas em 2021 o Flamengo ultrapassou a casa do bilhão pela primeira vez, um clube no Brasil conseguindo este feito, o que será repetido agora em 2022, principalmente pelas conquistas desportivas. No segundo semestre, o Flamengo deve ultrapassar a casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, estabelecendo um novo recorde de receita no futebol brasileiro. E aí você vai me dizer, mas o Flamengo então está muito saudável, afinal de contas o Flamengo está aumentando a sua receita ano após ano. Não é bem assim. Para o orçamento do ano que vem, a diretoria, por exemplo, através de seu departamento financeiro, fez a proposta de um orçamento que inclusive já foi aprovado pelos conselhos com uma estimativa menor do que a deste ano. Cerca de 158 milhões de reais a menos. Mas eu vou explicar também
o porquê desta circunstância, né? O porquê eles estão prevendo isso, né? E qual é o grande teto aí, o que está puxando para baixo as receitas do clube. Mas quero saber o que você acha, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. Então esse vídeo valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. Mas qual é a intenção da diretoria do Flamengo para a próxima temporada? Você vai me dizer, mas vem cá, o Flamengo está estipulando receber menos. A gente tem que lembrar que o Flamengo teve receitas extraordinárias este ano, como foi o caso, por exemplo, do ganho desportivo. O Flamengo conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. São as duas competições que o Flamengo tinha a disputar na temporada de 2022 com as maiores premiações, sendo que, no orçamento previsto para a atual temporada, o Flamengo deveria chegar à semifinal das duas competições, ou seja, não somente ultrapassou isso chegando à final, como também foi campeão, então gerando uma fonte extraordinária de receita. Lógico, o Flamengo também deixou a desejar em outras situações, como por exemplo no Brasileirão. Estava definido que o Flamengo deveria encerrar, no mínimo, com o vice-campeonato. O Flamengo foi quinto colocado, perdendo, portanto, 7 milhões de reais nesta brincadeira. Arrecadou algo em torno de 36 milhões, quando poderia chegar a 42 milhões e 700, que foi a premiação para o segundo colocado. O Flamengo, no entanto, também teve outros ganhos nesta temporada. O excelente trabalho do departamento de marketing, aumentando, portanto, o valor do uniforme. O Flamengo hoje tem a camisa mais valiosa do futebol brasileiro, inclusive com um ganho já para o ano que vem, com a renovação com o Mercado Livre, que é um dos maiores patrocinadores do clube. Também foi feito um outro contrato de patrocínio com a Adidas, a fornecedora de material esportivo. E isso, logicamente, que aumenta, né, o valor de mercado do Flamengo, né? Além do fato de que o Flamengo retomou o chamado Match Day, com a volta dos públicos no estádio e principalmente com o aumento do sócio-torcedor, também impactado pelos resultados esportivos do Flamengo dentro de campo, o rubro-negro também aumentou substancialmente essa fonte de receita, além também do impacto com relação ao contrato de TV, principalmente no pay-per-view. Várias assinaturas foram refeitas, algumas que foram abandonadas entre 2020 e 2021, e dessa forma o Flamengo voltando a ganhar um grande aporte financeiro, superior a 160 milhões de reais. Para que você tenha uma ideia, é quase 20% de tudo que foi arrecadado com pay-per-view entre todos os clubes de futebol no Brasil, né? E logicamente que isso também tem um impacto positivo para as finanças, mas a intenção dessa diretoria é deixar o Flamengo cada vez menos refém da chamada receita variável. O que são receitas variáveis? Venda de jogador, pay-per-view, o próprio match day, né? Bilheteria, mais sócio torcedor, além da questão desportiva, né? O fato do Flamengo, por exemplo, né, ganhar premiações com as conquistas de títulos. Nem sempre o Flamengo vai conseguir conquistar. A gente quer que o Flamengo todo ano ganhe Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Imagina. Mas nem sempre isto será possível, né? Além de questão das receitas extraordinárias que o Flamengo já vai ter em 2023. O Flamengo, por exemplo, que vai disputar a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Todas essas competições no primeiro trimestre, quando geralmente o Flamengo só disputa o Campeonato Carioca, que é deficitário, né? E eu vou até trazer, né, uma explanação maior a respeito disso, né, no nosso próximo assunto, que é justamente quais são os problemas encontrados pelo Flamengo. Mas o que você acha dessa situação da diretoria, né, de concentrar a receita do Flamengo com os recursos fixos, ou seja, aqueles contratos de maior longo prazo, como é o caso de contrato de TV, né? Principalmente TV aberta, a questão que envolve os patrocínios, e outras questões de receita do Flamengo, que são aquelas receitas que não vão sofrer muito impacto, né, com a questão desportiva e nem
nos próximos anos, que são receitas de longo prazo. Quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida de Flamengo da cabeça aos pés. Mas ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. E vá até o canal Flatamar, do amigo Gil Tamar, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar? Mas chama a galera, até porque quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, mais rápido acontece o sorteio, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E qual é o grande problema, portanto, do Flamengo? O grande problema do Flamengo é que o Flamengo está no futebol brasileiro. Para que se tenha uma ideia, né? Segundo, inclusive, estudos especializados, se o Flamengo estivesse na Europa, eu não digo nem nos grandes centros, né? O futebol mais rico hoje é o futebol inglês, tem o futebol espanhol também, de bastante pujança, mas se o Flamengo estivesse em praças periféricas, como Turquia, Bélgica ou Holanda, o Flamengo poderia estar hoje lucrando, ao invés de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão. Isto mesmo, mais de 5 bilhões de reais anuais. O grande problema é que o futebol brasileiro não tem credibilidade, organização, né? E por conta de todas essas situações, o sarrafo acaba ficando bem mais baixo. O Flamengo, por exemplo, ele poderia estar agora recebendo aportes de empresas multinacionais, como acontece na Europa. O que só não acontece porque essas grandes empresas, esses grandes conglomerados, né, preferem investir na Europa, onde existe uma credibilidade maior, existe um trabalho de longo prazo, e embora o Flamengo seja hoje um clube estruturado e bem administrado, a gente sabe que o Flamengo vamos dizer assim, uma exceção à regra, né? Então o futebol brasileiro, nesse sentido, né, há um inchaço no calendário nacional, com jogos deficitários, eu até mencionei o Campeonato Carioca, né? Salvo poucos jogos, como os clássicos, e também as partidas já nas fases decisivas, né? Os jogos são de pouco apelo, né? Imagina, se o Flamengo não tivesse, em 2023, o Mundial, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, o Flamengo estaria um trimestre inteiro, né, jogando o Campeonato Carioca, ou seja, um trimestre inteiro em que o Flamengo não conseguiria atrair grandes investimentos, porque não haveria retorno, né, por conta do Campeonato Carioca, que é um campeonato de baixo nível técnico, apesar de ter uma grande visibilidade, principalmente por conta do Flamengo, né? É o campeonato mais transmitido no futebol brasileiro, e aconteceu recentemente aí o acordo com a Band para transmitir em TV aberta. Mas realmente é esse o grande problema. O Flamengo deixa, por exemplo, de vender mais sócios torcedores, de vender mais pay-per-view durante 3 meses, né? Um quarto do ano, né, que o Flamengo deixa passar, né, sem esses investimentos. Lógico, a gente tem aí uma situação, por exemplo, com essas 3 competições, Recopa, Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, o Flamengo, inclusive, sendo campeão dessas 3 competições, o Flamengo pode arrecadar 40 milhões de reais. Seriam 40 milhões de reais a mais, a chamada receita extraordinária. Lógico que é uma questão que o Flamengo poderia aumentar a sua fonte de receita, mas nem sempre o Flamengo vai estar disputando isso todos os anos. Então, é importante, sim, que o Flamengo tenha essa mentalidade. O futebol brasileiro puxa o Flamengo para baixo, né? A gente percebe, por exemplo, a Adidas paga muito menos ao Flamengo, né? Mesmo o Flamengo tendo aí um retorno, foram 1,5 milhão de camisas vendidas em 2021 e o número deve ser mantido agora, para 2022. Muito mais do que muitos clubes europeus, que ganham bem mais que o Flamengo, da Adidas, né? Então existe um desequilíbrio. Por quê? Não é só venda de camisa. A Adidas também quer a valorização da sua marca, a visibilidade, né? Então, na Europa, né, a Adidas encontra isso, que não encontra no futebol brasileiro. Lembrem-se, o problema não é Flamengo, o problema é futebol brasileiro. Enquanto o futebol brasileiro continuar desorganizado, o Flamengo vai ter esse problema, essa dificuldade de aumentar progressivamente a sua receita, como vem fazendo nos próximos anos, né? O Flamengo que está já quase batendo no teto, mas a diretoria está buscando alternativas para isso. E eu vou falar
a respeito daqui a pouco. Quais são essas alternativas e que podem dar resultado. Mas o que você está achando até agora? Deixe abaixo o seu comentário, né? E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal já está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão ao final de cada mês, e em janeiro não será diferente. Um dos membros será contemplado durante uma mega live com o manto sagrado novinho em folha. Ainda não é membro do canal? Por apenas R$ 7,90 por mês? Tá dando mole, né? Então torne-se membro e participe. E a diretoria do Flamengo, portanto, está fazendo as suas ações. A primeira ação é a internacionalização da marca, fazer com que o Flamengo fique cada vez mais conhecido fora do Brasil, o que atrai a atenção de grandes investidores e grandes patrocinadores. Parcerias foram feitas com agências e empresas que fazem esse trabalho, por exemplo, através das mídias sociais. O Flamengo hoje está no top 3 dos clubes que mais movimentam as redes sociais em todo o planeta. E o Flamengo quer potencializar isso. O Flamengo entende que essa é uma grande reserva e isso tem que ser monetizado, ou seja, isso tem que ser transformado em recursos financeiros. Também a questão da contratação de jogadores que são conhecidos internacionalmente, né? Tivemos esse ano o Arturo Vidal, no ano passado o Davi Luiz, já tivemos outros jogadores, como o caso do Felipe Luiz, Rafinha, todos jogadores conhecidos internacionalmente, que vestiram camisas de grandes clubes no mundo, e isso também ajuda ao Flamengo a ganhar espaço no noticiário do futebol internacional. Então, o Flamengo também recorrendo a essa questão. E, é claro, também a questão desportiva. Participando das Libertadores desde 2017, o Flamengo participa de todas as edições de Libertadores e conquistando a competição para participar do Mundial de Clubes. Já será o segundo Mundial em 4 anos que o Flamengo irá participar. Isso, fundamentalmente, ajuda o Flamengo a se tornar um clube cada vez mais conhecido internacionalmente e, logicamente, mais valorizado, né? E dando esse recado para possíveis investidores que o Flamengo tem aí um impacto também muito grande e que pode receber esse aporte financeiro. Qual a grande preocupação da diretoria do Flamengo? É esse movimento recente da criação das chamadas SAFs. Vários clubes abriram o seu futebol para investimentos externos e, logicamente, irão diminuir a diferença para o Flamengo na capacidade de investimento para a qualificação de seus elencos. E, lógico, que isso dará mais competitividade nas competições. Hoje, o Flamengo nada de braçada. Se não fosse o mecenato, o Flamengo estaria aí isolado na frente. Mas ainda tem Palmeiras, teve Atlético Mineiro, até bem pouco tempo, a conta está chegando no Clube Mineiro. Mas a verdade é que o Flamengo até agora tem destoado, até por conta do seu modelo de administração dos demais clubes. Mas agora, com essa solução encontrada pelos clubes de futebol, lógico que com investimentos externos na criação das SAFs, os clubes terão também, pelo menos nesse primeiro momento, uma maior capacidade de investimento, que vai diminuir a diferença em termos qualitativos de elenco para o Flamengo. Eu acho que o reflexo já vai acontecer agora, em 2023. Já deveremos ter competições bem mais equilibradas, mas a intenção da diretoria do Flamengo é continuar nesse aumento progressivo de sua receita. E é claro, não se esconde de ninguém, o principal objetivo dessa diretoria é transformar o Flamengo no primeiro superclube fora da Europa. E para isso, logicamente, fundamentalmente, o Flamengo tem que continuar aumentando a sua receita para estar. Não adianta, né, querer ser um superclube na Europa se não arrecadar o mesmo que esses superclubes europeus. Então, o Flamengo precisa fundamentalmente aumentar a sua receita e estas são as soluções encontradas pela diretoria rubro-negra. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.